Oiê! Eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsinha tiracolo. Bora costurar? No vídeo anterior, eu expliquei todo o raciocínio para determinar as medidas do projeto. Neste, eu mostro passo a passo. Materiais utilizados. Para o corpo da bolsa, duas partes de tecido. Uma de 21 por 18 e outra de 21 por 11,5. Manta R2 de 21 por 28. Fecho 20 por 7 no tecido principal e no tecido jeans, pode ser manta também, pode ser sarja, alguma coisa para dar uma estruturação nessa parte. E botão imantado. Forro 21 por 43 centímetros e meio. Alça 1,36 por 3,5, mas é bom você verificar se você quer esse comprimento também. Passo a passo. Eu começo pelo fecho. Eu faço uma costura de segurança nas duas partes, o tecido com o tecido jeans. Vou fazer a marcação do meio, tanto na largura quanto na altura. A partir dessa metade, eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros. Essa vai ser a centralização do botão imantado. E marco onde vai ser o posicionamento das perninhas do botão imantado. Se você tem alguma dúvida sobre o botão imantado, tem um vídeo sobre isso no canal. Faço o rasgo nessas duas marcações, encaixo a parte macho nessa peça. Como já tem tecido jeans ali por trás, eu não preciso colocar outro recorte de tecido jeans para reforçar. Então, já encaixo direto a pecinha do próprio botão imantado. Vou dobrar essa peça direito com direito. Como tem dois tecidos ali, o tecido da bolsinha e o tecido jeans, eu uso a ponta de uma tesourinha para puxar os dois tecidos e não formar nenhuma ruguinha na hora dessa dobra. Por cima do botão imantado, eu vou posicionar um pedacinho de manta R2 de 7 por 4. Essa parte de manta vai ajudar a gente não sentir tanto a parte de trás do botão imantado no outro lado do fecho e vai ajudar também a proteger a peça quando a gente for passar ferro. Ela não vai deixar que a parte de trás do botão imantado marque o fecho. E vou passar uma costura nos 3 lados da peça, a parte de baixo vai ficar aberta. Eu gosto de fazer o arredondamento das costuras de uma peça sempre depois de já ter feito as costuras retas. Mas isso é questão de opinião e você pode fazer do jeito que achar melhor. Para arredondar os cantos, eu usei tampa de Nutella. Então, eu vejo onde que a tampa encosta na costura e traço o arredondado. E faço a costura em cima do risco. Depois eu refilo a sobra de tecido bem próximo à costura. Viro para o direito. E passo um pesponto bem rente à borda. Tem que tomar cuidado para não passar a agulha sobre o botão imantado ou sobre as perninhas do botão imantado. Aí você pode usar a agulha posicionada toda para o lado esquerdo ou então usar o calcador para zíper. Eu vou pegar a frente da bolsinha, achar a metade, coincidir com a metade do fecho. Atenção para o posicionamento do fecho. O lado do botão tem que estar voltado para o tecido, que vai ser a frente da bolsinha. E vou passar uma costura de segurança com menos de um pé de máquina, bem rente à borda. Eu passei uma costura de segurança unindo a frente com a parte de trás da bolsinha
e vou fazer a costura definitiva sobre a manta. Alinho a borda da parte da frente com a borda da manta e passo a costura definitiva da junção da parte de trás com a parte da frente junto com a manta. Então, nessa costura vai ter manta, parte da frente, fecho e parte de trás. Passo uma costura de segurança unindo toda a peça com a manta. Para costurar a alça, eu dobro direito com direito e alfineto. Eu vou passar uma costura em toda a extensão, mas não é com um pé de máquina de 0,75 centímetros. É bem no meio dessa faixa. E passo um zigue-zague para não desfiar. Tá vendo? A costura tá exatamente no meio dessa faixa. O pé calcador da máquina vai margear tanto um lado quanto o outro. E a costura sai exatamente no meio. Desviro. E tá vendo como a alça fica gordinha? Porque tem bastante sobra de tecido lá dentro. E aí eu passei deixando a costura em uma das laterais. Eu vou fazer 3 marcações no forro, a 9 centímetros da borda, depois mais 3 e depois mais 14 centímetros. Nessa parte de cima, nessa marcação dos 3 centímetros, eu vou juntar as 2 marcações, formando uma dobra. Prendo essa dobra. E eu vou formar o bolsinho pegando essa marcação de 14 centímetros, levando até juntar com a primeira dobra. Vou passar uma costura de segurança para fixar esse bolsinho. Atrás ele vai ficar assim, então a costura de segurança vai prender essas 2 partes. O bolso vai ficar assim e como se aqui fosse uma tampinha. Se você não quiser fazer esse bolsinho embutido, ou porque não gosta ou porque acha que não consegue, você pode cortar o forro 21 por 28 e fazer só o forro da bolsa sem bolsinho. Ou fazer o forro da bolsa com bolsinho costurado. Eu vou começar a unir a parte do corpo da bolsinha com o forro pela frente da bolsinha. Aqui vai virar a tampa e essa é a parte da frente da bolsinha, da boca da bolsinha. Vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Depois eu passo um pesponto próximo à borda. Eu vou dobrar o corpo da bolsa exatamente naquela costura de baixo, onde a gente prendeu o fecho. Dobro exatamente na costura. E o forro tá solto ainda. Dobro o forro direito com direito, coincidindo ali em cima, onde vai ser a tampa da bolsinha. Aqui do lado tá dobrado junto o forro e o corpo da bolsinha. Nesse outro lado eu vou alfinetar separadamente o corpo da bolsinha e o forro da bolsinha. Então agora nós vamos fazer o seguinte, mais ou menos 4 dedos, eu vou fazer uma marcação na parte do corpo da bolsinha.
vou vir com uma costura de um pé de máquina até essa marcação. Paro. Chegou aqui, eu abaixo o forro e continuo costurando os dois juntos, o corpo e o forro da bolsa. Essa parte aqui vai ficar aberta, ela que vai ser a abertura para desvirar a bolsinha. Eu já tinha passado uma costura reta quando eu lembrei que eu tinha que colocar a alça. Então não se esqueça de encaixar a alça antes de passar a costura. A alça tem que estar entre o corpo da bolsinha, não no forro. Entre a parte da frente e a parte de trás do corpo da bolsinha. Um pouco abaixo da borda da bolsinha. Como eu não coloquei a alça antes, deu um pouquinho mais de trabalho para encaixar sem deixá-la torcida. Eu dou uma ajeitadinha para não correr o risco de passar uma costura em cima da alça, porque eu vou arredondar essa tampa. Eu arredondo essa tampa para a tampa não ficar arrebitada para cima. Eu arredondei com tampa de Nescau. E passo uma costura. Vou refilar a sobra de tecido bem próximo à costura. Corto os cantinhos também para não ficar com excesso de tecido. Para facilitar o acabamento depois, eu dobro e vinco ali no forro onde ficou a abertura. E eu viro a peça para o direito. Eu vou passar um pesponto na tampa da bolsinha com menos de um pé de máquina próximo à borda. Para colocar a parte fêmea do botão imantado, eu vou determinar a posição forçando a parte macho do fecho sobre a tampa. Tem que ficar uma folguinha, porque dentro da bolsinha vai ter um volume e mesmo assim a gente vai conseguir fechar a bolsinha. O fecho não pode estar totalmente esticado quando a bolsinha está vazia. Eu marco a posição onde o macho do botão imantado marcou a tampa. Centralizo a pecinha da parte de trás do botão imantado para determinar onde que vão encaixar as perninhas. Essa centralização tá mais ou menos 1 centímetro da borda. Na hora de rasgar o tecido, tem que tomar cuidado para rasgar só a parte do corpo da bolsinha e não do forro. Como nessa parte só tem tecido e manta, eu reforço com tecido jeans ou sarja, encaixo a pecinha do botão imantado, abro as perninhas do botão imantado e por cima de tudo isso eu costuro um pedaço de manta, para a gente não sentir o botão imantado com a mão. E quando eu for passar a peça, o ferro de passar não vai marcar o tecido por causa do botão imantado. Viro a peça para o avesso, aqui na frente tem que estar lisinho e na parte de trás tem que estar o bolsinho embutido. Vou fechar a abertura usando cola de tecido e pontos invisíveis à mão. Eu gosto de usar
tanto a cola de tecido quanto os pontinhos invisíveis à mão, porque, na minha opinião, eles se complementam. A cola deixa o fechamento dessa abertura mais homogênea. E os pontinhos invisíveis à mão me dão segurança que não vai descolar e abrir. Eu dei uns pontinhos à mão bem nos cantinhos dos bolsinhos, só para reforçar a costura e ter certeza que o bolsinho não vai ficar abrindo e as dobras vão ficar no lugar. Depois de pronta, eu vou passar a bolsinha a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Eu consigo colocar um celular, um absorvente pequeno. Se for um absorvente pequeno, ele fica bem escondidinho naquele bolso que a gente fez. Se você quer colocar um absorvente maior, ele vai ficar para fora, ele não vai ficar tão escondidinho. Dá para colocar um batonzinho também. E aí ele coube tudo o que você precisa, só que de uma maneira bem discreta e sem fazer muito volume. Outra coisa que é bem legal é que a partir desse projeto básico a gente pode ir fazendo variações e incrementar o modelo. Eu fiz o fecho bem simples, só arredondando nas pontinhas, mas a gente pode fazer um formato diferente, uma base um pouco mais fina, depois ampliar ali na parte do botão imantado. A gente pode fazer a aba da bolsa maior, dá para colocar metais, então a alça não ser costurada diretamente no corpo da bolsa, fazer um ganchinho com metais e depois passar a alça, como eu fiz na bolsa do Dia das Mães. A gente pode colocar zíper no fecho, então são as variações em cima de um projeto inicial de uma medida padrão. É claro que dependendo das variações, das mudanças, algumas variações em medida, em passo a passo, elas também vão ter que ser feitas. Então, se você vai fazer uma variação do projeto inicial, você tem que pensar nisso tudo também. Uma das coisas também que me motivou a criar o canal foi exatamente isso, a incentivar as pessoas a criarem as suas próprias peças, não ficar esperando passo a passo de outra pessoa ou desistir de um projeto porque não tem nada pronto. Você pode criar, só que ao mesmo tempo não é sempre de primeira que a gente acerta. Quando a gente desenvolve um projeto, muitas vezes na execução a gente percebe que não deixou folga suficiente, que o material não é exatamente o ideal, que a gente precisa utilizar um forro mais encorpado, que a gente tem que usar entretela para deixar mais estruturado, que em vez de fazer horizontal, podia fazer vertical e vice-versa. Então, nesse vídeo eu quero deixar meu incentivo para você criar e não desistir. Dá uma liberdade muito grande a gente ter essa capacidade de criação, possibilitando a gente criar produtos originais e exclusivos e atendendo aos desejos dos clientes. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo!